Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Hoje, domingo, dia 4 de outubro, são 9 horas e 47 minutos e falamos ao vivo aqui de Curitiba, capital do estado do Paraná. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, gente. Que alegria poder estar mais um dia aqui com vocês, podendo refletir um pouquinho mais sobre a doutrina e estar com os amigos, né? Ainda que de forma online, mas matando essa saudade dos rostinhos que a gente encontrava no Cefat. Nem fale, né, Bruna? Não vemos a hora de retornarmos às nossas atividades, mas enquanto isso, vamos buscando outros meios de estabelecer esse contato, de levar a palavra, né, tão consoladora do Espiritismo, em primeiro lugar, a nós mesmos, né, Bruna? Porque somos privilegiados, escutamos em primeira mão para que, né, consigamos aí lidar melhor com todas essas questões. Hoje, um domingo muito especial, né, para todos nós, dois convidados maravilhosos, todos os são, mas a gente gosta de enaltecer, de falar de novo, né, Bruna, porque realmente são pessoas especiais. Falando em atividades, Bruna, alguma novidade com relação ao retorno das atividades presenciais lá no Fé, Amor e Caridade? Então, por enquanto, as atividades presenciais continuam suspensas. Vai ter uma reunião ainda esse mês para definir qual será o rumo a partir de novembro, mas por enquanto ainda as atividades presenciais estão suspensas. Mas não quer dizer que não estejam acontecendo algumas atividades, não é mesmo? Isso mesmo, Bruna. Por exemplo, o atendimento fraterno, ele está ocorrendo de maneira presencial e virtual, de acordo, né, com a necessidade, de acordo com o desejo daquele que nos procura. O AF, assim, ele é agendado, né, pelos nossos canais. A Bruna já vai passar ali embaixo os nossos canais de relacionamento. Você pode, em havendo a necessidade ou conhecendo alguém que necessita, mantenha contato e nós teremos o maior prazer, a maior alegria em recebê-lo. Tem outras atividades que também continuam acontecendo presencialmente, né, Bruna? Sim, o risoto é um exemplo. Então, o risoto continua acontecendo aos sábados, né? Com o protocolo de segurança. Ontem ainda tive a oportunidade de participar da atividade. Então, as atividades assistenciais continuam acontecendo, assim como a cesta básica, elas continuam acontecendo normalmente. Perfeito. E aqui vamos deixar o nosso agradecimento a você que colabora, que contribui, que, né, traz os seus donativos, os itens que compõem as cestas básicas, os itens, os utensílios que nós levamos lá à atividade da cesta básica, que é outra que continua acontecendo, né, Bruna? As visitas às famílias assistidas lá na comunidade do Parolim. Então, nosso muito obrigado. E deixamos também o convite, se você quiser vir, né, para nos ajudar a ampliar essas nossas possibilidades de atendimento, venha fazer parte, né, desta família com o intuito, com o propósito, que tem como intuito o propósito de levar um pouco de conforto, seja do ponto de vista material, mas também, e principalmente do ponto de vista espiritual, a tanta gente que passa por inúmeras dificuldades. Bruna, os nossos convidados já estão aqui, né? Vamos trazê-los para compor esta nossa bancada? Vamos lá, vamos trazer aqui o Telmo e o Edivaldo. Bom dia, Edivaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. É uma grande alegria nós estarmos aqui, né, online, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, podermos nos dirigirmos a todos, dirigir ao seu coração, para que nós estudemos a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora. Bom dia, Telmo. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Bom dia, Bruna. Bom dia, Ricardo, Edivaldo. Bom dia aos amigos que nos assistem. Pelo menos assim a gente mata um pouquinho da saudade, né? Mesmo que a distância, usando até os recursos da tecnologia, ainda bem que temos, né? Imagina se fosse em outras épocas. Então a gente pode se ver um pouquinho, né? Sem poder ainda abraçar, mas é uma alegria estar aqui e especialmente refletindo
a lei maior, né? Que maravilha. Obrigado aí pelo convite, viu, Ricardo, e o CEFAC, e todos os irmãos aí do CEFAC, por esse convite, por essa oportunidade. Agradecimento a todos nós, desde já, né, pela disponibilidade de vocês, né, por compartilhar dos seus estudos, dos conhecimentos, que tenhamos todos uma manhã muito profícua, que as reflexões possam ecoar dentro de nós, desta temática que, como o Telmo nos lembrou agora, né, a lei do amor. Inclusive, né, as perguntas, né, algumas nós já recebemos através dos nossos canais, que chegaram até ontem, mas se você tiver alguma pergunta ali durante a fala do Raul, ou mesmo durante a atividade e quiser compartilhar conosco, utilize o nosso chat. Teremos o maior prazer, a maior alegria, né, Bruna, em responder, em passar aos nossos convidados. Nós não respondemos, mas eles respondem, né, Bruna? A gente só faz o meio de campo ali. Exatamente. Vamos dar um bom dia ao pessoal que está chegando. E desde já, né, Bruninha, nós não vamos poder citar o nome de todos, né, porque são tantas pessoas. Então, a gente passa rapidinho no início da atividade, dá um oi geral para a gente matar a nossa saudade aqui também. E aí, na sequência, já fica o nosso abraço aí geral a todo mundo. Mas compartilhem os seus sentimentos, compartilhem as impressões que tem sobre a temática, que nós temos a maior alegria aqui de compartilhar. Vamos lá, Bruna, pode começar. Quem é que chegou? Quem é a campeã? Quem chegou primeiro hoje foi a Marga. Dá bom dia para ela, que a gente tenha um dia abençoado, né, Marga? Verdade. Temos Pode a continuar. Valéria Carvalho também já chegou por aqui. A Deise, bom dia. O próximo deixa que eu vou dar bom dia, porque é a mamãe da Bruna, né, que vem nos prestigiar, né? Uma alegria, Ana, ter a Bruninha aqui com a gente. Ontem, no domingo, ela estava participando também, e muito em breve nós teremos outras surpresas, né, Bruna? Um beijo para você, Ana. A Bruna travou um pouquinho, vamos continuar aqui. A Alice também já está conosco, a Sônia Marisa, a Lorenza, olha a Lorenza, a nossa outra integrante lá da juventude. Quase que eu caio no erro de novo e falo mocidade, olha só, vou entregar minha idade aqui, eu vou revelar minha idade. A Lorenza também faz parte, né, desse programa, desse projeto, já esteve 2 ou 3 vezes na bancada, em breve ela também estará aqui junto com a Bruna. Um beijo para você, Lorenza. A Clarinda, bom dia. A Sônia Maria, opa, já me perdi um pouquinho, onde é que está? Mais uma Sônia, a Sônia Maria, a Jocélia, a Bruna voltou. A Maria... Para até cair. A Maria Roseni, a Maiara... O Luiz, grande abraço, Luiz. O Luiz, que é um participante também muito frequente da bancada, respondendo, nos ajudando a entender melhor a atividade. Vou parar na Gabriele, Bruna, e você assume aí. A Gabriele, bom dia, Gabriele. Então, bom dia para a Vanessa, a Valéria mandou um recadinho para o Telmo. Bom dia para a Ju, a gente estava ontem lá no risoto. Para a Luciana, a Olga, todo mundo chegando aqui para compartilhar dessas reflexões. Seja bem-vindo a Mauri, a Kátia, temos também a Paula, que já está aqui, e o Marcos. O Marcos, Bruna. O Marcos e a Lucélia. A Lucélia, exatamente. Eles falam ao vivo lá de São Paulo. Né? Trabalharam na casa. Eles estão lá e uns passarinhos estão dizendo aí que eles estão voltando. E um bom dia aqui. Essa também você pode dar o bom dia. Olha, Elvira, você conhece a Elvira? Elvira. Conheço. Bom dia, Elvira. Seja bem-vinda. A Isabel também já chegou. Um abraço para a Isabel, para o Antônio, né, para o André, um beijo nessa família linda. Que bom, né? Que bom que temos todos os domingos essa possibilidade de mesmo, como a Bruna falou no início, né, que seja aqui, vendo os nomes, mas isso já preenche um vazio em nossos corações. Telmo, Edivaldo,
Como é que estão aí as atividades, né, dentro do movimento como um todo? Vocês atuando, fazendo exposições virtuais, alguma atividade presencial? Fala, Thelma, você primeiro. Falo então? Tá bom. Presencial, já temos já o Caminheiros no bairro Uberaba, que ele é uma casa bem grande, então eles conseguem cumprir um protocolo cuidadoso, com limite de pessoas, separação, distância social, tudo bem. No mais, são palestras online, né? Porque o restante, pelo menos que eu saiba, as demais casas estão paradas, algumas, como vocês, estão com algumas atividades sociais e principalmente atendimento fraterno, né? Porque realmente esse é mais do que fundamental nesse período aí, porque as coisas complicam um pouquinho mais, né, no nosso isolamento. Edivaldo? Então, nós estamos em atividade online, nenhuma presencial, né? Todas elas online. As atividades que a gente tem realizado, a maioria do que a gente faz é gravado, isso vai para o nosso canal do YouTube, né, Edivaldo Kulcheski. Então, lá está à disposição o material que a gente estuda. Principalmente, a gente tem um estudo sobre mediunidade, um curso sobre mediunidade, e ele está disponível no nosso blog, o blog Mediunidade, curso Mediunidade Sem Preconceito. Todo o material para ser impresso, né, em formato de apostila, em formato de apresentação, e também agora no formato de vídeo. Os vídeos que nós estamos gravando online do curso também estão indo para lá. E além de que a família toda, né, o Jean, a Gianine, a Josiele e a Janina amanhã estarão no Caminheiros do Bem, fazendo uma palestra online. Então, a família toda não para, né? A gente sempre está, um é outro, então estamos em atividades divulgando a doutrina espírita. Perfeito, Edivaldo. Telmo, nós vamos ter agora, em outubro, a Interregional Metropolitana, que congrega as 3 uniões regionais espíritas aqui da nossa capital, né, que são pequenos grupamentos de casas, e a temática que será abordada nessa interregional será justamente a questão do retorno das atividades, todos os cuidados inerentes e envolvidos, né, nesse processo. E vamos aproveitar aqui e já deixar o convite, se você quiser participar da interregional, né, no momento que é aberto às casas espíritas domingo, nos mande uma perguntinha através dos nossos canais aí de relacionamento, a gente passa os links para que cada um possa fazer a inscrição e aprofundar dentro das áreas, dos setores específicos, né, mais entendimentos sobre o nosso movimento. Bruna, 10 horas, a partir de agora, você conduz. Olha só. Então, agora a gente vai começar os trabalhos, né? E para isso, para conduzir os nossos pensamentos em prece, eu vou pedir para o Telmo conduzir a oração inicial. Então, vamos orar, preparando a nossa casa mental para aquilo que vamos receber e para a semana. E é bom começarmos, primeiramente, agradecendo ao nosso Pai por tudo e por tanto que recebemos, e não é pouco, pelas oportunidades que Ele nos oferece a cada segundo na vida, por esta oportunidade de estarmos reunidos, por essa tecnologia que nos ampara e nos dá esse recurso neste momento de dificuldade, a nossa gratidão a Deus. Agradecer ao nosso Mestre Jesus e convidá-lo para estar conosco, nos amparando e nos inspirando nestas reflexões, a espiritualidade amiga, mentores, os mais diversos das nossas casas, do Cefac, que possam nos amparar e nos inspirar, porque sem eles, acho que nós somos bastante limitados para as atividades, precisamos sempre da inspiração, e como Cristo disse, Ele está sempre conosco, sempre que estivermos reunidos em seu nome, Ele estará conosco, então agradecemos. Vamos aproveitar também a nossa prece para lembrar e agradecer a Allan Kardec, que ontem nós tivemos a comemoração do seu aniversário de nascimento. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, aí 216 anos da presença
dele fisicamente entre nós, de ter estado conosco, deixando esse maravilhoso trabalho de codificação da doutrina espírita, que eu tenho dito que eu sou um antes e outro depois da doutrina espírita. Ainda não sou muita coisa, mas a doutrina espírita fez uma diferença. Então, a nossa gratidão ao codificador e gratidão a toda a espiritualidade que estiver conosco e que nós possamos aí receber as inspirações, não só nós que estamos aqui na bancada, mas também todos aqueles que estão nos acompanhando possam receber essas boas energias, vibrações, para melhor compreensão daquilo que vamos todos tratar juntos hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. Estejam conosco. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Então, hoje já foi falado aqui no começo que o tema seria a lei do amor, né? E para dar continuidade à sequência que a gente já vem fazendo, a proposta de acompanharmos os vídeos gravados pelo Raul, do Vida e Valores, vou pedir para o Ricardo, então, passar para a gente o vídeo que vai nortear a nossa discussão desta manhã. O evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor e que amou o mundo de tal modo que mandou seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. É muito importante pensarmos nisto. Deus é amor. Mas muitas vezes nós aprendemos a dizer essas frases e passamos a repeti-las mecanicamente. Poucas vezes nos damos o trabalho de nos deter no que é que esses textos significam. O que é que essas almas de escola, essas almas luminosas que chegaram à Terra, desejaram nos dizer com o que disseram. É a partir daí que verificamos que o amor é a essência da vida. Nada do que existe, nada do que existirá, em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor. De fato, o amor é a alma da vida. Do mesmo modo que nós não conseguimos sobreviver no corpo físico sem o oxigênio, sem a respiração, sem a nutrição, não conseguimos viver animicamente. Não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Quando pensamos em Deus, pensamos no amor. Mas o amor se manifesta de multiplicadas formas. Dentro dos hábitos corriqueiros do mundo, nós pensamos no amor como relacionamento conjugal, fraternal, afetivo. Amor é a alma da vida. Alguém que plante uma árvore, que atire sementes ao solo. Se não fizer isso com amor, isso mingua, se atrofia, a planta se estiola. A mãe de família que cozinha, que serve a mesa, que lava, que passa, que atende a prole e ao marido, se não fizer isso com amor, terá ácido nas suas mãos e fogo no seu olhar. Há que se ter amor para aguentar essa vida doméstica,
de todos os dias fazer-se as mesmas coisas. De todos os dias fazerem-se as mesmas coisas. E é por causa disto que nós pensamos nessa magia do amor, que é Deus. Como o amor permeia as nossas realizações, as nossas relações, não nos custa verificar como é que nós nos encontramos, como é que nos temos encontrado relativamente a essa virtude. Quase sempre estamos aborrecidos com alguém, com algo, com a vida, com a política, com a economia, com os gastos, com a família, com os amigos. Quase sempre. Poucas vezes nos abrimos para deixar o amor entrar em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Lázaro, um dos notáveis escritores da obra da codificação espírita, escreveu num dos seus capítulos: quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, embriagados de esperança, desceram aos circos. Somente a força do amor nos dá coragem. Quando um pai toma do seu filho doente e leva ao hospital, deixa que ele seja submetido às intervenções cirúrgicas, é por amor. Senão o filho morre, senão fica aleijado, senão se acaba. Diante de alguém que nos agride, que nos ofende, e silenciamos por minuto, tem que ser por amor, para que não avancemos como se fôssemos uma fera sobre aqueles que nos dizem o que não gostaríamos de ouvir. O amor é realmente a alma da vida. Não conseguimos nos imaginar fora da proteção do amor, de pai, de mãe, de familiares. Não conseguimos imaginar-nos na terra distanciados do amor de Deus, que nos manda as primaveras, os outonos, os invernos, os verões, a cada ano, repetindo em nome do amor as 4 estações. Porque em cada uma delas retiramos o de que necessitamos para a nossa vida planetária. Só o amor de Deus. Teste de inglês. Eu vou testar o seu inglês agora mesmo. Preste atenção, vamos ver se você sabe inglês. Eu vou te mostrar aqui, ó. Tem na minha mão aqui. Tenha os textos do Momento Espírita sempre com você. Você os encontra também em livros. Consulte a Livraria Espírita Virtual, livrariamundoespírita.com.br, e confira os seus vários volumes. Livraria Mundo Espírita, 41 3225 2739. Se não for por Deus, não conseguimos respirar. É esse Criador que acende todas as noites as estrelas, sem cansaço. Todos os dias nos dá a estrela solar. Mesmo quando não a vemos nitidamente no céu nublado, é a claridade do sol filtrada através das nuvens densas. Deus é amor. Mas vale recordar-nos de que Jesus Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros tanto quanto vos tenho eu amado. Complicado imaginar que a gente possa amar como Jesus Cristo nos amou. No entanto, se essa foi uma proposta dele, ele sabia que precisaríamos realizar exercícios de amor. O amor não nos chega de repente, não brota em nós de repente. O que brota em nós de repente é a paixão, é o desejo, mas o amor é fruto do
tempo, das experiências, da convivência com coisas, com seres. Vamos aprendendo a ter esse olhar de profundidade para tudo, para as coisas e para as pessoas. E é a partir daí que nasce o amor. Alguém dirá, eu amo o que eu faço. Não foi no primeiro dia. Possivelmente no primeiro dia tenha sido a coisa mais horrenda do mundo, mais perturbadora, mas a continuidade. Passamos a tomar afeto por aquilo que fazemos. É o tempo que consagra o amor. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos tenho eu amado. Mas nos disse o Mestre em outra ocasião, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Que coisa importante, ser discípulo de Cristo, identificados pela nossa capacidade de amar. Então é tempo de começarmos a refletir a respeito do amor na terra, que não se trata de abraços, beijinhos, afagos. Essa é uma dimensão do amor, do afeto conjugal, do amor fraternal. Mas o amor é muito mais amplo. Se é o próprio Deus, abarca toda a natureza. Alguém que esteja na defesa das causas ecológicas, ama. Alguém que esteja na luta pelos direitos verdadeiros da humanidade, nos direitos humanos, é porque ama. Alguém que quer defender as nossas camadas de ozônio, para que o homem da Terra não adoeça, não se acabe de cânceres de pele, é porque ama. O cientista que se interna num laboratório e se esquece, buscando vacinas, remédios, produtos que facilitem a vida da humanidade terrestre, é porque ama. Daí, a fonoaudióloga que junto ao tartamudo, ao tati-bitate, ao gago, a criança que sofreu traumas, realiza diariamente as mesmas lições, as mesmas terapias, sem imaginar quando terá sucesso, só amando. O fisioterapeuta que toma da criança doente, do velho, do adulto, da pessoa que necessita, dos seus préstimos, e sem saber quando terá êxito, trabalha, orienta, manipula com suas mãos luminosas, com os fluidos que saem de suas mãos, até conseguir bons resultados. É porque ama. Daí, o amor permear todas as nossas ações, para que sejam ações positivas, para que sejam ações do bem, tem que estar nutridas pelo amor. É por causa disto que o apóstolo Simão Pedro escreveu numa de suas epístolas que o amor, e só o amor, é capaz de cobrir multidões de pecados. Diante de todos os nossos equívocos humanos, de nossos erros, de nossos agravos, é por causa do amor que o Criador nos permite voltar à Terra, recomeçar experiências, retomar contatos, reestruturando-nos pouco a pouco, para esse dia sem ocaso que nos espera, para esse dia de intensa e inapagável luz. É pelo amor, é somente pelo amor que nós estamos hoje no mundo. Ainda que estourem bombas, ainda que haja palavra de impropério aqui e ali, ainda que haja maus homens, enfermas criaturas, nada disso ocorre sem que o amor de Deus esteja nos sobrepairando. E mesmo do mal que a criatura humana intenta realizar no auge de sua enfermidade moral, Deus retira o bem para que ela tenha algum mérito e para que todos possamos ser felizes, porque Deus é amor. Nunca esqueçamos disso.
Que belas palavras do Raul, né? Muito importante essa reflexão do amor. Então, mas não sou eu que vou falar, que vou comentar. Vou pedir o brilho dos nossos palestrantes para que eles também conduzam as nossas reflexões. Thelmo, você pode começar com o seu comentário? Mais uma vez, é uma alegria estar aqui comentando, ainda mais sobre esse tema, que é o tema fundamental de nossas vidas. O objetivo maior é amarmos. Né? Por isso Jesus resumiu a lei em amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí está toda a lei, todo o objetivo é esse. Aí alguém pode dizer, mas não é ser perfeito? Mas ninguém que não seja perfeito ama efetivamente. Nós estamos no beabá. Eu até ia fazer uma brincadeira, e vou fazê-la então, dizer que eu discordo do Raul que ele falou. E muitas vezes a gente pode até precipitar-se em discordar dessa forma, né? Na realidade, não é que eu discorde. O que o Raul apresentou é o beabá do amor. Né? Eu gosto muito de comparações, de metáforas. Então, se você quer se tornar matemático e ainda está na tabuada, está nas 4 operações, você vai ser matemático, mas está nas 4 operações. No amor, nós chegaremos lá, mas ainda estamos nas 4 operações. Então, nós estamos no beabá do amor, o que Raul... Então, os exercícios que fazemos dia a dia, as nossas experiências, elas são exercícios para o amor. Mesmo quando nos equivocamos, o universo o amor de Deus vai nos convidar a repararmos aquilo que nos equivocamos, e nós vamos, voltando à minha comparação, à minha metáfora, nós erramos quando começamos a aprender as 4 operações, nós erramos muitas vezes. Mas depois fomos exercitando e acertando. Então, tudo aquilo que o Raul nos apresentou, eu vejo como exercícios para o amor. Né? O amor absoluto, o amor completo, o amor de Deus, esse amor que João, na sua primeira carta, vai nos dizer no capítulo 4, versículo 8, que o Raul citou há pouco, que Deus é amor, ou seja, ele tem uma frasezinha antes que ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós estamos no beabá do amor, nos aproximando do Criador, caminhando na sua direção, mas ainda estamos longe. Né? É por isso que ainda suscitam muitas dúvidas a respeito deste sentimento, que é o sentimento maior, que engloba todos os nossos objetivos de estarmos nesse mundo, estão englobados nesse sentimento no amor, que nós ainda estamos no beabá, estamos começando aí a formar as primeiras frases. Então, o que o Raul nos traz é uma abordagem nesse sentido, que tudo faz parte deste caminhar. Não é que tudo já amemos de forma incondicional a todos, como é o objetivo final. Mas estamos no exercício. Então, o que Raul está nos convidando é que façamos aquilo que temos no nosso dia a dia, que a vida nos apresenta, que a vida nos convida, façamos cada vez mais com determinação, com boa vontade, com disposição. Então é importante que partamos para isso, para esses exercícios nessa direção. É bom que tenhamos consciência, sem nenhum desespero, de que estamos ainda nas primeiras lições. Que possamos aí ter uma boa caminhada nessa nossa reflexão de hoje. Essas seriam as minhas considerações iniciais. Obrigado, Bruna. Nós que agradecemos. Então, vou pedir para o Edivaldo fazer suas considerações acerca do vídeo. Então, o Raul, muito feliz, né, nas suas colocações, ele se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma mensagem de Lázaro neste capítulo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e que ele fala que o amor é o maior mandamento da lei de Deus, e que tudo que Jesus ensinou se resume no amor. Toda a doutrina de Jesus se resume no amor. Mas como o Thelmo foi bem claro também na sua colocação, de que amor nós estamos falando? O amor que nós conhecemos hoje
ainda está longe de ser aquele amor verdadeiro, o amor em essência. Nessa mesma mensagem da lei do amor do Evangelho, diz que o homem, na sua origem, só tem instintos. Quando ele avança um pouco mais, mas ainda corrompido por muitas sensações, né? Ele começa a ter sensações do que é o sentimento amor. Só quando instruído e depurado é que ele vai ter sentimentos. Então, hoje, se nós pegarmos uma escala, nós estamos, né, mais perto do instinto, que é a nossa origem, estamos numa fase intermediária, onde temos arroubos de sensações, de sentimentos, ou já temos o sentimento puro desenvolvido. Nessa escala, nós estamos mais perto de chegar a ter o sentimento verdadeiro, ou ainda agimos muito por instintos? É óbvio que nós estamos mais no começo dessa escala. Por isso, quando Jesus ensina sobre o amor para nós, ele estava diferenciando essa questão do amor. Quando ele fala que devemos amar os inimigos, é claro que não vamos conseguir ter o mesmo amor por um inimigo que a gente tem por um familiar, mesma afetividade. Então, Jesus estava se referindo ao que hoje nós conhecemos por amor ágape, que é o amor baseado em comportamento. Então, Jesus queria que nós se comportasse bem perante o próximo. Quando ele fala que temos que amar o inimigo, é se comportar bem, é tolerar, é compreender, é perdoar. Então, todo esse amor que ainda, como o Raul falou, esse amor essência, nós vamos chegar lá. O Thelmo falou, né, que nós estamos no início, ele citou, fez analogia com matemática, então nós estamos nas 4 operações básicas ainda. Nós estamos começando a querer entender o que é o sentimento amor, mas ainda falta muito, mas já estamos no começo, isso que é importante. Muito obrigada pelas considerações. Então, como o Ricardo comentou, ao longo da semana a gente foi recebendo algumas perguntas e agora a gente vai pedir para os nossos palestrantes responder. E se alguém tiver alguma dúvida ao longo das colocações, também pode colocar aqui no chat, que a gente está atento. E aí a gente também vai respondendo na medida do possível e do tempo aqui, tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta. Então, mas e o que é o amor? A partir do ponto de vista do que julgamos conhecer ser amor, não podemos destruir o outro psico-intelecto moral e emocional? Perguntinha difícil, vou colocar para os palestrantes nos ajudarem. Então, começando pelo Thelmo. Bom, vamos por parte na pergunta. A pergunta muito bem colocada, ela suscitou até preocupações de nossa parte de entendermos mais detalhadamente a pergunta, e, de certa forma, na nossa introdução, tanto o Edivaldo quanto eu já temos uma tônica disso, o que é o amor. Né? Aí eu lembro um pouquinho de Santo Agostinho, quando fala sobre o tempo. Se ninguém me pergunta sobre o tempo, eu sei. Se alguém me pergunta e pede explicações, eu já não sei. Porque o amor é inexplicável. Voltando à minha metáfora da matemática, quem está começando a tabuada, e eu perguntasse o que é integral, o que é derivada, que é lá mais acima na matemática, a pessoa não vai nem saber o que é isso. O que é alta matemática? É a mesma coisa. O que é o amor? Nós ainda não entendemos completamente esse amor na sua plenitude. Então, nós estamos lá no comecinho. Aí vamos para a questão que a pergunta nos coloca ali como do amor da forma que julgamos conhecer. Muitas vezes nós pregamos ou apregoamos que amamos profundamente, amamos para a eternidade, principalmente na relação conjugal. Na realidade, nós estamos exercitando o amor.
E os exercícios são de várias formas, principalmente na família. Como diz Alberto Almeida, nós temos a relação, o exercício do amor conjugal na relação do casal, nós temos o exercício do amor paternal na relação de pais e filhos, nós temos o exercício do amor fraternal no ambiente familiar, e isso vale para todos os lugares, mas especialmente na família, que é o amor entre irmãos. Mas nós estamos no beabá. Então, o que nós confundimos? Nós temos um amor ainda doentio pelas nossas contaminações, pelas nossas mazelas, pelas nossas doenças de orgulho, de egoísmo, especialmente. Mas o egoísmo é a fonte de todos os males, mas ele tem um antecessor, que é a ignorância. Então, nós estamos ainda nesse beabá. Como diz Humberto Schubert Coelho, no seu livro Genealogia do Espírito, nós precisamos adquirir a consciência de que somos seres espirituais para ir encaminhar-nos a compreender outras coisas. E o amor faz parte dessa consciência de que somos seres espirituais. Então, o que nós temos hoje, ainda complementando, na complementação da pergunta, na segunda parte da pergunta, nós ainda estamos no beabá do amor. Então, nós confundimos as nossas doenças com o amor. Aí nós confundimos nossas paixões, nós confundimos as nossas senso de propriedade. Então, amar é propriedade. Não. O amor liberta. E se você disser para alguém que ame uma pessoa e quer estabelecer uma relação conjugal com ela, mas a pessoa não quer, o que você faz? Você se aborrece, fica doente, você cobra, você exige, você agride. Nós vemos aí muitos disso, quando uma relação não dá certo, as pessoas dizendo, eu matei e agredi por amor. Não foi por amor, foi por sentimento de posse. Então ainda nós temos o sentido de amor ainda muito doentio nas nossas vidas. O amor liberta. Então, se, porventura, eu estabeleço uma relação de afetividade com alguém e pretendo estabelecer, a partir daí, uma relação conjugal, por exemplo, e a pessoa não quer, o que eu tenho que desejar? Seja feliz com quem você se encontrar. O amor liberta. Isso parece loucura para o nosso nível. Então, por isso, a pergunta, ela coloca essa situação. Nós ainda não sabemos amar, nós ainda misturamos, mas não tenha dúvida, temos que continuar com o exercício. O Raul foi muito claro nisso. O que ele nos propôs foi exercício. Tudo que nós fizermos e que as experiências da vida nos convidarmos, procurarmos amar. Mas cada vez colocando mais a consciência de que somos seres espirituais, seres imortais. Colocando a consciência de que nós estamos aprendendo, vamos errar, mas vamos fazer um esforço para não errar. Porque recursos para este esforço nós já temos, como o Divaldo falou na sua introdução, que nós temos já os recursos necessários para isso, para nos encaminhar nessa direção de exercitarmos o amor. Então temos que fazer um esforço nessa direção. Não, porque nós ainda não sabemos que o amor, eu não vou fazer nada, não. Vamos exercitar, vamos pegar as experiências do dia a dia e colocar em nossas vidas e caminhar na direção de um dia conhecermos integral e derivada. Com certeza. Vou colocar a pergunta de novo para a gente relembrar e pedir para o Edivaldo, então, fazer as suas considerações. Então, ali ele pergunta primeiro, ele faz duas perguntas, na verdade, né? A primeira, mas e o que é o amor? Então vamos responder primeiro essa. O amor é um sentimento. E esse sentimento, conforme a gente já viu na apresentação do tema, é o maior dos sentimentos. É o principal sentimento que nós temos que ter e buscar, né, desenvolver em nós. Então, o amor é um sentimento. E esse sentimento, na sua plenitude, ele não pode destruir nada em nós. Emocional. Quando daí a gente não entende exatamente que esse sentimento que a gente está tendo é o amor, aí sim, como o Thelmo bem colocou, esse sentimento se confunde com outros sentimentos. E aí nós passamos a colocar o ciúme, o poder, né, a querer ter as coisas para nós
como posse, querer que os outros sejam como nós queremos. E também nós não ceder. Então você, muitas vezes, não renuncia a algo que você quer, e aí você vai dizer, não, o amor é que está destruindo isso que eu quero fazer. Não, o amor não iria destruir, o amor iria somar. Isso que eu iria fazer, seja moral, emocional, intelectual, seja o que for, o amor iria só somar com isso, ajudar. Jamais iria destruir nada. Tanto é que, vou me remeter ao que o Paulo, na sua carta aos Coríntios, falou, né? Que eu posso fazer tudo. Se eu falar a língua dos homens, dos anjos, mas se não tiver amor, eu serei como um metal, né? Um sino que apenas soa e não traz nada de diferente. Eu posso conhecer todas as profecias, ter todos os conhecimentos, saber de todos os mistérios, mas se não tiver amor, nada disso se aproveita. Então, o amor, quando ele é esse sentimento nobre, aprender a amar-se é muito importante, porque quem se ama não sofre, não faz os outros sofrer. Então, o amor, em essência, esse que Raul falou para nós na mensagem inicial, é esse que a gente deve buscar. O amor, sentimento verdadeiro que não vai destruir nada em nós, e sim vai somar, vai trazer melhoria para nós. Sabemos que muitas vezes temos outros sentimentos que devemos renunciar. E aí a gente fica achando que a gente deve renunciar àquilo, é um sacrifício em nome do amor. Não é sacrifício. Quem ama sabe que aquilo que nós estamos fazendo errado, está errado e que devemos evitar fazer. O amor direciona a nossa vida para o melhor. Por isso, o amor é o maior dos sentimentos que nós devemos buscar desenvolver. Muito obrigada. E aí, ainda temos mais perguntinhas para a gente continuar destrinchando esse tema e aprendendo um pouquinho mais sobre o amor. Vamos lá. Ricardo, quer complementar alguma coisa? Absolutamente, Bruna. Assuma, conduza. Então, vamos lá. Amo muito minha família, mas tenho dificuldade de dizer que amo eles. O que posso fazer para superar esse bloqueio? Então, novamente, vou passar a palavra para o Telmo. Pois é, amamos a família. E eu faço uma pergunta: será que amamos mesmo? Como deve ser? Em essência, como falou o Edivaldo agora há pouco? Eu quero crer que raramente, mesmo na família, ainda amamos plenamente. Nós estamos no exercício. Evidentemente, com a família, é normal que nós estejamos mais adiantados um pouquinho do que com a sociedade em geral. Nós precisamos fazer isso dentro do lar, que é a sala de aula desse processo, nesta escola, para levarmos para a sociedade. Aqui eu recordo de uma passagem de Jesus que está no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, psicografia do nosso querido Chico Xavier, lá no primeiro item, falando de paz e de harmonia, naquela discussão que se travava num estudo do Evangelho no lar, como Jesus fazia, aonde ele estava presente, e ele deixava fluir as conversas para ver o que estava acontecendo na cabeça das pessoas, que ele já sabia, mas deixando as pessoas se buscarem as compreensões, e aí ele fazia um arremate. Estava se discutindo sobre a paz, sobre a harmonia, que ela só é possível com o amor, tudo isso, que o amor é a essência para tudo de mais de bom que possamos construir. E aí Jesus arremata: se não consegues a harmonia sob o telhado que vos abriga, se não consegues a paz entre quatro paredes, como esperareis a paz entre as nações? Então a família é o lugar do exercício. Mas a pergunta, ela nos remete que na família nós já amamos. Posso afirmar que raramente nós amamos na sua plenitude. Ali, naquela relação familiar, nós temos uma mistura de
responsabilidades, às vezes até em função da cobrança da lei, e assim por diante, de compromissos perante a sociedade, coisas desse gênero. Mas é exercício. É o que Raul falou, os exemplos que Raul citou são exercícios para o amor. E a família é o principal ambiente para aprendermos a amar. Então é normal que a gente, no estágio, já que não nos encontramos no amor pleno, nós busquemos exercitar dentro da família, estejamos mais adiantados na família. Apesar que algumas pessoas, às vezes, fogem um pouquinho disso, né? Mas estejamos mais adiantados na família. Então, em relação à sociedade, de uma maneira geral, a gente está um pouquinho mais atrasado. Né? Mas devemos fazer o esforço, o mesmo esforço que fazemos na família, o mesmo aprendizado que buscamos na família, devemos levar para a sociedade. Aos poucos, vamos aprendendo, vamos transformando a nossa compreensão em relação às limitações do outro, como fazemos dentro da família. Nós compreendemos, nós toleramos, né? Nós buscamos crescer juntos. Vamos procurar fazer isso lá fora. É claro que estamos um pouquinho mais atrasados em relação a lá fora, mas aquilo que vamos aprendendo dentro do lar, no ambiente familiar, que já exercitamos, mesmo com aqueles seres difíceis, vamos levar para aqueles seres difíceis lá fora. Vamos levar compreensão, tolerância, compreender as suas limitações, compreender que cada um está num estágio, já avançou em algumas coisas e não avançou em outras. Vamos levar compaixão para lá fora o que fazemos dentro do lar. Então, o lar é o principal exercício e entendo no estágio que nos encontramos como normal que nós amemos muito mais dentro do lar, nem poderia ser diferente, porque ali estão as principais lições, a convivência no dia a dia, mas que amemos também lá fora. E aquilo que vamos aprendendo dentro da, levamos lá para fora. O exercício que fazemos ali dentro, o esforço, porque, como disse o Edivaldo, o amor não precisa esforço. Então, nós precisamos de esforço dentro do lar para suportar aquele ser difícil que a gente tem dentro do lar, é porque a gente ainda não ama, mas está exercitando. Se a gente faz um esforço, está caminhando na direção do amor. Então, façamos um esforço com aqueles que estão fora do nosso ambiente familiar. E realmente é normal que seja mais difícil. Mas levemos compaixão, compreensão, tolerância, compreender as limitações das pessoas, porque nós também temos limitações, né? Ou não temos? Olhemos para nós. E muitas vezes as pessoas nos compreendem, têm limitações conosco. Então, é aquele caminhar já que não sabemos amar efetivamente, estamos aprendendo, que busquemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é uma boa caminhada. As pessoas dizem, não entendo muito o Evangelho de Jesus, não tem problema. Procure fazer aos outros aquilo que gostaria que eles vos fizessem, a gente estará no caminho. Estamos em aprendizado. Muito obrigada. Então, relembrando a nossa pergunta, como superar esse bloqueio? Pedir agora ao Edivaldo. Vamos lá. A pessoa diz, amo muito a minha família, né? Mas tenho dificuldade de dizer que amo a eles. O que posso fazer para superar esse bloqueio? Eu queria remeter primeiro, inverter a ordem. Tem muitas pessoas que ficam o tempo todo dizendo, eu amo, e abraça, né? É cheia de falar no amor, mas na hora de uma atitude, é uma pessoa grosseira, é uma pessoa que não age com afeto, com carinho. Então, ele fala uma coisa, mas na prática é outra. Então, o falar muito, às vezes, não demonstra que a pessoa ama realmente aqueles que estão à sua volta. Eu diria que o mais importante seria as atitudes. Atitudes de amor. Ser pessoa afetuosa, carinhosa, dar atenção para a família. Isso é muito mais importante, no meu ponto de vista, do que estar falando o tempo inteiro e nas atitudes não demonstrar nada sobre esse amor. Então, quando a gente tem dificuldade de falar, mas que seja dificuldade só na fala, não nas atitudes. Isso me remete a uma lembrança de um episódio que aconteceu comigo. Certa vez eu estava preparando uma palestra e um amigo
estava junto, né, no mesmo ambiente, nós estávamos numa sala, e a palestra era sobre família. E ele perguntou, mas para que você está fazendo isso? O que você vai fazer com esse estudo? Eu falei, não, eu vou apresentar numa casa espírita, um estudo sobre relacionamento familiar. E aí ele contou a sua história, de que ele já estava casado há em torno de 15 anos, mas o seu dia a dia era saía de casa de manhã, ia para o serviço, e quando voltava à tarde, ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia, ia direto para o quarto. Deixava lá, trocava de roupa, voltava para a sala, ligava a televisão e ficava esperando a esposa chamá-lo para jantar. E ele falou que já tinha, nesses 15 anos de casamento, uma filha, que era aproximadamente, né, tinha uns 14 anos, mais ou menos. Mas aí, na conversa, ele falou que pouco conversava com a filha, que pouco conhecia até a esposa, porque se conversavam muito pouco. Imagine, uma família, 15 anos, convivendo junto, e pouco se conheciam entre si. E aí ele falou, então, que, né, quando chegava no serviço, ia para o quarto, trocava de roupa, vinha para a sala, assistia televisão, a mulher chamava para jantar, jantavam, todos falando minimamente, jantava, assistia mais um pouco de televisão, tomava um banho, dormia no outro dia, assim, e assim era, né, a vida que ele levava. E aí nós conversamos bastante sobre essa questão de relacionamento familiar e a importância de se conversar, do diálogo entre os familiares, do trato, do carinho, da afetividade, da empatia, saber o que o outro precisa. E aí ele falou assim, hoje eu vou fazer diferente. Quando eu chegar em casa à tarde, eu vou fazer diferente. E assim aconteceu. Quando ele chegou em casa, em vez de ir direto para o quarto, ele passou na cozinha onde estava a esposa e deu um beijinho nela. Foi na sala onde a filha estava fazendo a lição, deu um beijinho nela. E aí foi para o quarto trocar de roupa. A esposa olhou para a menina olhou para, né, a mãe, no caso, e fala, ele aprontou alguma coisa. Porque ele está de vento, então ele aprontou. E aí ficaram, né? E aí ele voltou da sala e voltou com um chocolate, porque ele tinha, né, no guarda-roupa guardado sempre, escondidinho, uma caixa de chocolate. Voltou com um chocolate para cada uma. Aí elas ficaram, ele aprontou. Com certeza ele aprontou. E aí eles começaram a se conversar e conversar ali. Naquele momento, a esposa até fazia a janta, preparava a janta, mas conversava, né? Era próxima da sala, e ele começou a conversar com a filha, e querer saber da escola, e como é que ela estava, e que ano que ela estava na escola, que ele nem sabia disso, porque não se conversava. No outro dia, quando ele chegou, primeira coisa ele foi em minha direção e deu um grande abraço, e disse, Edevaldo, eu tinha uma família, mas não conhecia a família que eu tinha. Eu não conhecia a minha esposa. Eu descobri que ela gosta de viajar. E eu nunca viajei com ela. Eu tinha uma filha que eu não sabia nem que série ela estava. Ela me contou até que tinha um namoradinho e que escondia de mim, achando que eu realmente iria dar bronca nela. Então, quantos de nós não conhece a família que tem? Por quê? Porque a gente não olha, a gente não tem a empatia, né? Por exemplo, a gente está em casa, está lá assistindo televisão, e aí o filho entra pela porta e passa por nós. E a gente pergunta, está tudo bem, filho? E ele responde, tá, pai, tá tudo bem. Se você tem empatia, você olha que por trás dessa fala, você vê
o filho entrar, mas enxerga na forma que ele está falando que não está tudo bem. Por quê? Porque você ama. Então, vale muito mais do que você ficar falando e falando, né, que ama, da boca para fora, e nas atitudes você nem conhece a família. Você não conhece a esposa, não sabe, né, quem é ela realmente, aquela pessoa que está ao teu lado no dia a dia, os filhos. Então, vamos demonstrar amor nas nossas atitudes. Com o tempo, a gente vai aprender a dizer que ama também, mas daí de forma verdadeira. Então, se preocupe nesse instante, meu amigo, minha amiga que fez esta pergunta, em ter atitudes de amor, comportamentos de amor, que com o tempo vai ser tão natural você falar que ama daí. Obrigado, Edivaldo. A pergunta, né, foi do nosso amigo ou amiga, que pediu para não ser identificado, mas a resposta é para todos nós, né, porque essa tua fala cala muito fundo em muitos corações e a gente pode perceber que algumas vezes nós acabamos, né, agindo de maneira atropelada, preso a alguns conceitos, a questão de que o mundo está agitado nas correrias, e acabamos, né, deixando passar oportunidades riquíssimas. Meus amigos, eu tenho aqui um desafio, nós temos, né, Bruna, um desafio bastante grande para vocês. Nosso tempo está passando, nós temos ainda mais 3 perguntas, e na medida do possível nós gostaríamos de tentar responder essas 3 perguntas a todos, né? E a gente sabe que uma pergunta só dá para falar 30 minutos, mas a gente vai passar, né, uma para cada um, e aí, na medida do possível, contamos com a ajuda, a compreensão de vocês, para que a gente consiga atender o pessoal que manda as perguntas e, ao mesmo tempo, o nosso tempo. Telmo, a próxima vai para você, então. Por que é tão difícil amar quem nos faz algum mal? É o Paulo que nos manda essa pergunta. Por favor, Telmo. Voltamos ao início da nossa conversa, né? Nós ainda não amamos nem aqueles que estão próximos na profundidade, né? Então vamos entender aqui o amar, fazer o bem. Como o Edivaldo falou, vamos ter atitudes em relação ao próximo. Sobre aqueles que nos produzem o mal, que Jesus nos convida a amar o inimigo. Numa primeira instância, nós não vamos sair amando o inimigo como amamos os nossos familiares, como amamos as pessoas que estão mais próximas, aquelas que temos uma certa afetividade já bem construída, nós não vamos amar o inimigo da mesma forma. Então, aquele que nos faz o mal, nós começamos a exercitar o amor com ele, não vai ser aquele amor pleno, não vai ser um sentimento de afetividade, mas começar a amar aquela pessoa difícil que nos faz algum mal, Paulo, é nós não desejarmos o mal, é perdoarmos. E perdoar não é... Muitas vezes as pessoas vão pensar, mas eu não consigo esquecer. Não é esquecer. Nós vamos demorar muito tempo ainda para esquecer as coisas que as pessoas fazem para a gente. Esquecer, a memória faz parte do espírito, está em nós. Nós vamos lembrar. O problema é começar a amar e vencer essa dificuldade, é não retribuir. É sair da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e partir para a lei do amor. Não retribuir o mal com o mal. Lembrando da frase do Chico, né? O mal que me fazem não me faz mal, o mal que me faz é o mal que eu faço aos outros. Então, quando alguém me faz alguma coisa e eu não me agrada e eu retribuo, eu estou devolvendo o mal com o mal. Então, amar aquele que nos faz o mal é não desejar o mal a ele. Orar por ele, desejar que ele encontre o caminho e não faça mais o mal. Esse é o caminho. Nós ainda não sabemos plenamente o amor, portanto, que vamos exercitando nas atitudes. Mudar as nossas atitudes de vingança, de rancor, de raiva, e exterminar isso. Alguém fez o mal, vamos pensar nele como um ser que está com dificuldades. Vamos pensar, por que a pessoa está produzindo isso? Que experiências de vida ela teve para chegar nesse nível?
Será que ela já não cresceu bastante porque ela teve ambientes e situações muito piores? Vamos buscar ter empatia pelo outro, olhar o lado do outro e assim por diante. Eu acho que não é esquecer, mas é não desejar o mal, é não guardar aquele rancor, porque, como disse alguém, eu não lembro, numa frase, foi um político que disse, através de um ato desonesto que fizeram com ele, até parece estranho, né? Mas ele disse que guardar ódio ou rancor só prejudica o hospedeiro. Então vamos começar a amar não guardando, desejando o bem, retribuindo com o bem. Eu acho que o caminho é por aí. Ótimo. Então temos mais algumas perguntinhas. Agora eu vou adicionar para o Edivaldo. Até uma pergunta fizeram, mas eu poderia ter feito, porque é uma dúvida que às vezes eu também me pego. Então, a recomendação é amar ao próximo como a si mesmo. Para tanto, precisamos desenvolver em nós o auto-amor. Como fazê-lo sem nos tornarmos mais egoístas? Então foi o Edson. Até o Edson estava com a gente semana passada e hoje ele participa aqui mandando a pergunta. Pedi para o Edivaldo responder. Isso, não é? Para o Edson, nosso amigo do curso de mediunidade, nosso amigo de tantas jornadas, né, no nosso dia a dia. Só queria fazer uma observação, né, na questão da resposta anterior. Eu recomendo para o Paulo buscar no Livro dos Espíritos a questão 887, onde Kardec pergunta sobre a questão de como que é esse amar os inimigos. E aí vem uma resposta muito interessante dos Espíritos. Questão 887. Bom, vamos voltar a falar, então, da pergunta do Edson. Edson, Jesus, quando falou para nós, ele disse que nós devemos amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, né? O auto-amor. Então, esse amor que nós devemos ter por nós é muito importante, porque nós jamais vamos conseguir amar a Deus se nós não amar a si mesmo. Nós não vamos conseguir amar ao próximo se nós não amar a si mesmo. É impossível amar a Deus e ao próximo se nós não se amar. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar a Deus? Só que, na tua pergunta fica muito claro, né? Como que eu faço isso sem se tornar egoísta? Então, nós devemos, primeiramente, achar esse limite entre amor próprio e o egoísmo. E aonde que está esse limite? Então, a diferença entre amar a nós e amar ao próximo está no excesso, na importância que a gente dá. Então, o limite está no excesso. Então, eu tenho que me amar, buscar ter amor próprio, mas que, enquanto eu estou me amando, jamais alguém saia prejudicado por esse amor que eu estou tendo por mim. Igual eu tenho que amar ao próximo sem jamais eu deixar de me amar, eu me sentir prejudicado por isso. Então eu tenho que amar dentro do limite. Que limite é esse? É o limite que nós encontramos que, amando a mim mesmo, ninguém saia prejudicado. Que, amando a mim mesmo, eu jamais faça alguém sofrer. Então, esse é a forma que eu tenho para não me tornar egoísta no meu amor. Achar o limite. Amar sempre, sem que ninguém saia perdendo nesse amor. Que todo mundo ganhe. É o jogo do ganha-ganha. Todo mundo tem que sair amado nessa história. Muito bom, Edivaldo. Agradecemos a sua resposta. Vamos trazer uma outra aqui. A Elvira, que nos pergunta, vamos direcionar ao Telmo. Telmo, após 2000 anos, 2020 anos da vinda de Jesus, a humanidade realmente evoluiu no amor? Por favor, Telmo.
Vamos lá. Antes de responder, eu vou, na pergunta anterior, um pouquinho, dar uma sugestão ao Edson, que contribui com a resposta que o nosso amigo Edivaldo deu. É uma entrevista na Vida em Foco, em que o Márcio Cruz foi entrevistado, e o tema está no YouTube, A Vida em Foco, Existe o Alto Amor? Vem bem de encontro à pergunta que o Edson fez, e é muito interessante a resposta que o Márcio Cruz dá nessa entrevista. Após 2020 anos, a vida do Cristo, a humanidade realmente evoluiu no amor? Eu não vou poder entrar, o tempo não me permite, mas tem uma entrevista de um escritor argentino chamado Eric Berg Cardisomo. Ele, na Argentina, tinha um programa de televisão que pegava um tema e botava duas pessoas debaterem, mas cada uma com um pensamento antagônico em relação ao tema. E uma dessas entrevistas com que o Berg Cardisomo participou foi o mundo em que vivemos está melhor ou pior? E o Cardisomo defendeu a teoria de que o mundo está melhor. Eu tenho essa entrevista comigo, se a pessoa quiser, ela está em espanhol, eu posso passar, é só me mandar um e-mail, a casa tem meu contato. E o Arturo Berg Cardisomo, ele respondeu que o mundo está melhor e fez a sua argumentação. O oponente disse, eu não consigo, eu continuo achando que o mundo está pior, mas não consigo argumentar com o senhor, e desistiu do debate. O mundo está melhor. Eu gosto de uma comparaçãozinha bem simples. Se você lembrar, você pensar qual era a diversão popular há 2000 anos. Uma arena, 50, 60, 70 mil pessoas assistindo e as pessoas se matando. E a felicidade, a alegria, a festa quando havia sangue. Por isso o imperador, quando estava assistindo, ele fazia o sinal de mata. Hoje, qual é a diversão? 2000 anos depois. Continua sendo uma arena, 15, 20, 30 mil, 50 mil pessoas assistindo e 11 bobos de cada lado correndo atrás de uma bola. Só que hoje, se há violência, nós já ficamos indignados. Isso mostra que evoluímos. O problema é que a expressão ali está 2000 anos, né? Dá a impressão que é um longo tempo. Nós temos que pensar que 2000 anos é um longo tempo para nós que vivemos aqui a cada encarnação, 70, 80 anos. Mas uma vez eu recebi uma mensagem, nós recebemos num grupo uma mensagem, que a gente estava preocupado com algumas questões que estavam demorando a ser realizadas, e o Espírito comunicou-se e disse que não nos preocupássemos, que o tempo de Deus é outro. Então a gente olha, 2000 anos, ainda estamos assim? Verdade. Mas se a gente olhar com carinho, evoluímos em muitas áreas, um monte. E qual é o tempo para evoluirmos? Depende de nós. Vamos acelerar? Se está lento, vamos acelerar. Essa é a proposta, caminhar na direção do amor. Perfeito, Thelmo. Como você disse, pena que o tempo, né, é exíguo, né, para a gente aprofundar mais, mas o exemplo que você trouxe, acho que responde muito bem a esse questionamento. Bem, o nosso tempo está realmente acabando, nós temos mais uma pergunta, eu vou trazer essa pergunta para a tela, aí passo, né, para o Edivaldo e para o Thelmo, para que vocês respondam rapidinho e já façam algumas considerações finais para a gente partir para o nosso encerramento. Eu vou começar com o Edivaldo. Edivaldo, a pergunta o Thelmo falou em consciência e amor. O amor pleno só será atingido com a consciência desperta através do conhecimento? Por favor. Então, vamos lá. O amor pleno, um amor verdadeiro, ele vai ser uma conquista gradativa. À medida que nós formos evoluindo, nós vamos aprendendo e entendendo que muitas atitudes que temos hoje não são coerentes com a nossa evolução. Então, o amor pleno vai ser atingido à medida que vamos evoluindo. Enquanto nós criarmos justificativas para ainda alimentar algumas imperfeições em nós, e que essas imperfeições acabem prejudicando outras pessoas, nós estamos longe desse processo. Mas a hora que você se conscientiza que essa imperfeição que você está cometendo prejudica os outros, tenha certeza, o amor já começou a avançar dentro de você.
Obrigado, Edivaldo. Me perdi aqui nos botões, não tenho tanta habilidade que nem a Bruna, né, Bruna? Telmo, por favor, a palavra é sua. Essa pergunta, eu me recordo a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito daquela pergunta onde Kardec faz a pergunta: o progresso moral conduz ao progresso, o progresso intelectual conduz ao progresso moral? E os Espíritos respondem que é sua consequência. Rapidamente, né, porque o tempo está curto. Então, aí Kardec pede mais explicações, como pode, então, o progresso intelectual desenvolver, engendrar o progresso moral, fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa ele, então, discernir e fazer escolhas. Todo o mal que produzimos ou o bem está nas nossas escolhas. Para fazermos melhores escolhas, temos que limpar as nossas mazelas. E aí eu reporto o que eu citei para o Edson lá: a vida em foco, existe o auto-amor. Então nós temos que limpar as nossas mazelas. Como é que nós limpamos? Adquirindo consciência sobre nós mesmos, que é o conhecimento que liberta, que propõe Jesus, consciência sobre nós mesmos, consciência sobre Deus, consciência sobre nós mesmos e quais são os nossos objetivos. Então nós temos que vencer a nós mesmos. E as nossas mazelas estão por conta do egoísmo, como carro-chefe, mas ele é consequência da ignorância. Por isso a importância do conhecimento para libertarmos. Compreendermos que somos todos irmãos, compreendermos que somos espíritos imortais, compreendermos que o nosso destino é a perfeição e que a perfeição só é possível quando adquirirmos o conhecimento necessário para isso e as atitudes necessárias para isso. Então, quando nós evoluímos a inteligência, já evoluímos, como foi dito há pouco, já evoluímos bastante na inteligência, nos trouxe facilidades, conforto e facilidade o intelecto. Mas ainda estamos atrasados nas questões dos sentimentos. Então precisamos usar esse recurso para produzir sentimentos. Então o conhecimento é importante, mas ele por si só não faz seres perfeitos. A sabedoria está em unir razão e sentimentos. Então, um estudo mais aprofundado, só para acelerar um pouquinho a fala, um estudo mais aprofundado sobre a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Esse tema desenvolvido pelo Márcio na entrevista na Vida em Foco, existe o auto-amor, está no YouTube. Acho que vai contribuir e assim eu agradeço a oportunidade de refletir com vocês. Pena que o tempo é curto, vamos fazer mais longo da próxima vez, Ricardo, assim um dia inteiro. Não é, Edivaldo? Quem sabe? Olha, vontade não falta, Telmo. E até, né, concluindo, antes de passar ali para a Bruna, o nosso propósito, né, Telmo e Edivaldo, justamente nesses encontros, é trazer alguns aspectos que possam motivar a cada um de nós, em primeiro lugar, e depois a vocês que nos acompanham, a ir buscar, a estudar, a fazer as suas próprias reflexões, né? A estabelecer esse contato, a fazer os movimentos ativos no sentido de buscar esse conhecimento, né, para desenvolver o nosso intelecto, como o Telmo muito bem nos lembrou. Amigos, né, o nosso tempo se exauriu, nós vamos continuar falando um pouquinho depois que nós encerrarmos as atividades, e agora nós vamos convidar a nossa querida Bruna para que conduza os nossos pensamentos em prece, e assim possamos encerrar essa atividade da manhã, e depois nós voltamos aqui para dar um abraço geral, a trocar ainda mais algumas impressões. Bruna, por favor. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, inspirar e expirar profundamente, para que a gente se conecte com esse amor de Deus, que nos permitamos sentir esse amor que vem do divino. Gratos pela oportunidade de refletir sobre o amor, gratos pela oportunidade do contato com a doutrina, que possamos, ao longo dessa semana, nos permitir expressar o nosso amor, entrar em contato todos os dias, para que a gente sinta essa força, essa essência, como nos trouxe Raul, que é apenas no amor que a gente encontra a coragem. Então, que a gente se permita entrar em contato. Lembramos hoje também do Francisco de Assis, que nos lembra que nós amemos mais do que sejamos amados,
que a gente tenha esse exercício diário com a nossa família, com a gente mesmo, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos desafetos. Que a cada dia a gente possa dar um passinho mais nessa evolução, nesse exercício e nesse aprendizado. Agradecemos a oportunidade dessa reunião e que tenhamos uma semana de muito amor, de muita luz, para que semana que vem nos encontremos de novo. Sê conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Bruninha. Nós queremos, né, só registrar aqui vários amigos que compartilharam impressões, que trouxeram ali, inclusive, né, contribuições em algumas perguntas. Nosso muito obrigado. É desta forma mesmo que nós vamos construindo maior subsídio para, pouco a pouco, irmos, né, adquirindo mais conhecimento, para que um dia esse conhecimento se converta em sabedoria, né, porque daí nós vamos estar exercitando, colocando em prática, em movimento este conhecimento. Telmo, Edivaldo, vamos liberar os microfones, né, Bruna? Do Telmo e do Edivaldo, para que vocês possam, né, trazer mais algum complemento que desejarem, cumprimentar o público, se despedir. Agora nós estamos mais soltos e já pedimos desculpas por vocês em função desse atropelo um pouquinho que a gente acaba tendo que fazer aqui. Por favor, começamos com você, Edivaldo. Que bom. Foi muito bom nós estarmos juntos. A gente tem tanta coisa a dizer, mas o tempo, né, é o nosso limitador aí. Mas eu queria complementar uma coisa dizendo assim: toda pessoa de difícil convivência que está no nosso caminho, no nosso dia a dia, é uma pessoa carente de amor. Se você buscar atrás daquela dificuldade de relacionamento com aquela pessoa, tenha certeza, ela é carente. E principalmente carente de amor. E aí está uma oportunidade nossa. A oportunidade de nós praticar amor com essa pessoa. Que tipo de amor? Compreensão, paciência, tolerância. Fazer aquilo que é o exercício do dia a dia com essas pessoas. Então, sempre que uma pessoa de difícil convivência se aproxima de você, é porque você tem a capacidade de ajudá-la com amor. E não esquecendo, né? Se você quer ser um discípulo de Jesus, ele deixou dito para nós: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, um seguidor de Jesus, vamos começar a nos amar e amar ao próximo também. Foi um prazer estar mais uma vez juntos, né, para estudarmos a doutrina espírita. Como diz o Telmo, doutrina espírita que faz toda a diferença na nossa vida. Então, é uma alegria enorme termos oportunidade de falarmos dessas lições maravilhosas do Evangelho de Jesus, explicados à luz da doutrina espírita. Um forte e grande abraço a todos que nos assistem neste momento e que essas lições sirvam para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Edivaldo. Telmo? Bom, só reportando um pouquinho o que o Edivaldo falou, as pessoas difíceis que estão conosco estão carentes de amor, e eu gostaria de acrescentar um detalhe: não estão conosco à toa. Então, que pensemos nisso. Para a gente encerrar, eu vou pegar aqui uma reflexão, pegando um trechinho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, em que ele diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações. Portanto, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Então, para amar, o que precisamos fazer? Sintonizar com o amor divino. Ele está à nossa disposição, nós estamos mergulhados. As nossas imperfeições é que nos distanciam e criam uma bolha aonde nós não conectamos com esse amor. Então, o que precisamos fazer? Conectar com esse amor. Procurar extirpar de nós as nossas mazelas, nossas imperfeições, e essa é a nossa luta, não tem outra.
A finalidade de estarmos no mundo, na Terra, é essa. É aprender a amar. Mas aprender a amar é sintonizar com o amor de Deus. A fonte é Deus, é beber na fonte. Precisamos abastecer. A fonte está disponível. O que precisamos? Abastecer. E o que estamos fazendo hoje é fazermos esse abastecimento um pouquinho, né? Trabalhamos, exercitando. Cada um de nós que está aqui nessa bancada, cada um que está nos assistindo, estamos levando um pouquinho, um pedacinho nessa jornada de aprendermos a amar. Agradeço sempre a oportunidade, como costumo brincar, e é uma realidade, eu preciso do emprego, portanto, estamos à disposição sempre. E, como disse o Edivaldo, e eu comentei também, o tempo é curto, né? E às vezes as pessoas dizem que quanto tempo você precisa. Eu digo, pô, um dia, 2, 3 ou 4, falar de Jesus, eu falo 3, 4, 5 dias seguidos e vamos lá. Mas, que ótimo, obrigado aí, parabéns aí pelo trabalho do Ricardo, a Bruna, o Cefac. Edivaldo, foi um prazer estar contigo. A gente se encontra tão pouco, né? A gente se encontra tão pouco, cada um por aí. É uma alegria, um prazer muito grande. E agradeço à doutrina espírita oportunizar estes momentos tão agradáveis. Muito obrigado. Bruna? Então, também quero agradecer a oportunidade, o convite e a confiança do Cefac de estar aqui na bancada e poder aprender de pertinho, né? Virtualmente, de pertinho, esses ensinamentos que agregam tanto e que vão construindo a nossa caminhada dentro da doutrina e da nossa evolução pessoal. Então, muito obrigada e bom domingo a todos. Legal, Bruna. Na verdade, né, eu não vou chamar ninguém de feio, né, mas a Bruna veio embelezar a nossa bancada, né? Então, uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Realmente é muito bom, né, contar com a força jovem. Então, a bancada está sempre aberta. Nosso carinho, nosso agradecimento ao Edivaldo, ao Telmo, né, pelo tempo, por estarem conosco, a nossa gratidão. A você que nos acompanha ao vivo, né, pelo nosso canal Cefac Curitiba no YouTube, um excelente domingo, uma excelente semana de muitas reflexões acerca do tema A Lei do Amor, e até o próximo domingo, se assim o Criador permitir. Um grande abraço, beijos, tchau, pessoal, até uma próxima. Tchau, gente. Até a próxima.